Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 13, parte 2. O sono traz conselhos. Sandra, uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes mais do seu salário atual. Não conseguiu decidir-se se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras: a inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada que será a melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. E foi dormir. Repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de ninar, enquanto mergulhava no sono. Pela manhã teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Recusou-o. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e a aconselhou nesse sentido. Salvo de um desastre certo. A sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir e proteger, se orarmos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira, pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existente em mim sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada. Dentro da ordem divina, reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Essa foi a oração que ele fez. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar antes de adormecer. Ele me mostrou um jornal e disse: leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra. E tudo isso aconteceu não muito tempo depois, no país para o qual eu fora convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total. Sabe de tudo. Fala-lhe frequentemente em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei, e que sem dúvidas me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sob o disfarce de uma pessoa em quem eu confiava e respeitava. Para alguns, o aviso pode vir sob a forma da mãe, que lhe aparece em sonho. Ela lhes diz para não ir para tal lugar e dá a razão do aviso. Às vezes o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra a de nossa mãe ou alguma pessoa amada. Paramos e nos viramos procurando-a. Mais tarde descobrimos que se tivéssemos prosseguido no caminho que vínhamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto. Bem interessante esse fato aqui que ele fala, me lembrou um vídeo que está bem viralizado aqui na internet, que é a pessoa vem no carro de noite e passa um pássaro, uma coisa na frente do carro. Eu acho que é um pássaro, uma coruja, sei lá o quê. Aí a pessoa freia. Quando a pessoa freia, aí é que ela vê um buraco enorme ou a pista desfeita, enfim. O carro ia cair e ela ia morrer, entendeu? Aí passa o pássaro na frente do carro, no escuro, mas como passou bem pertinho, o carro freou. No que o carro freou, ele conseguiu ver o buraco logo à frente. E aqui no caso do exemplo, né, ele fala que você escutou, a pessoa escutaria uma voz, ela se vira. No que ela se virou, a coisa que ia cair na cabeça passa aqui. Então, essas são diferentes maneiras em que a gente é protegido no dia a dia. Às vezes, a questão de um carro, você ligar um carro e ele não funcionar, sendo que ele não está com problema nenhum. Eu passei muito por isso na minha infância. O meu pai ligava o carro, a gente estava saindo para outra cidade, e meu pai ligava o carro não funcionava. E aí ele ficava
P, de raiva. E ele ficava morrendo de raiva e abria ali o capô do carro e ia olhar. E eu, criança, mas eu já agradecia. Eu dizia assim, muito obrigada, meu Deus, no meu pensamento, de criança. Depois de adolescente, a gente passou muitas vezes por situações assim. E eu sentia que aquilo era um livramento, porque quando era dado alguns minutos depois, ele ligava o carro e o carro funcionava como se nada tivesse acontecido. E eu já vi também vídeos dessa forma. Cenas de filme e tudo mais, né? Que a pessoa vai, liga o carro não pega, ou então o carro para do nada na estrada e a pessoa fica tentando e nada, quando é fé, o carro funciona de novo e a pessoa vai. Aí teve um acidente logo ali na frente. Se a pessoa não tivesse parado naquele instante, aquele 1 minuto ou 2 ali atrás, ela tinha participado daquele acidente. Não existe acaso. E eu não sei se ficou claro, mas aqui no exemplo que ele deu, né, que é a manchete do jornal, eu não sei se ficou claro na hora que eu tava lendo, mas ele sonhou vendo a manchete do jornal. No caso, dizia assim, ó, leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra. Era no sonho isso. E tudo isso aconteceu, não muito tempo depois, no país ao qual eu fora convidado. Ou seja, em sonho, ele viu a pessoa dizendo para ele ler as manchetes, para ele não ir, e não sei o que, e as coisas que estavam acontecendo no país. Ele viu em sonho, só que na verdade aquilo se confirmou algum tempo depois. Então acreditemos que não existe acaso. E aqui a outra fala dele é que poderia ter vindo em sonho, mas poderia ter vindo através de uma outra pessoa. É porque assim, a gente... Por isso que o autoconhecimento é a chave, né? Porque tudo bem. Não é toda vida que alguém chegar e disser, não vai para tal canto. Não faz isso, não aceita aquilo. Que a pessoa está com razão. Ou que o divino está falando através dela. Ou que o subconsciente está lhe respondendo o seu pedido através da pessoa. Mas você só vai saber se é a resposta que você pediu, que você fez a prece, quando você tem aquele autoconhecimento, porque aí você tem a intuição. E a intuição vai te falar se a pessoa realmente está te dando as respostas. Porque às vezes, gente, às vezes não é resposta, às vezes é paranoia mesmo. Eu convivo com pessoas que têm familiares muito paranoicos. Então, assim, se a pessoa for toda a vida se levar pelo conselho dos familiares, ela não vai para canto nenhum. Ela não vai fazer nada, porque tem pessoas que infelizmente vivem em lares adoecidos mesmo, pessoas com medo, pessoas que têm medo de tudo, né? Então você tem que ter aquela conexão, né? Aquela intuição, porque aí sim você vai saber diferenciar o que é a resposta divina para você e o que é só paranoia, aquilo ali que a pessoa está dizendo não tem nada a ver, entendeu? E tudo isso a gente conquista nesse caminho do autoconhecimento, que a gente vai começando a entender os sinais que o nosso corpo dá. A gente vai começando a confiar mais na intuição, porque precisa ficar sempre muito claro isso. Muita gente acha que está tendo intuição e não está. É apenas trauma, paranoia, sabe? A pessoa, eu sinto que se eu for lá naquele lugar não vai dar certo, não sei o quê. Às vezes é apenas medo que a pessoa tem. Traumas, paranoias, né? Procrastinação. Para ela saber se é isso, ela vai precisar se autoconhecer. Porque nem sempre a pessoa está ouvindo a voz da intuição. A pessoa diz assim, eu sinto que não é para mim ir além. Aí às vezes tem falas, né, de livros ou vídeos por aí, que diz assim, se você sentir que não é para ir para tal lugar, não vá. Não é bem assim. Nem todo mundo está consciente a ponto de sentir, de ter aquela conexão com a intuição, de ter aquela conexão com o divino. Nem todo mundo. Muita gente está vivendo só ligado no trauma. E aí, se ela não for para tal lugar, porque ela está sentindo que não deve ir, às vezes ela está perdendo uma oportunidade, porque o que ela está sentindo não é a intuição. Às vezes é só o trauma, não deixando ela ir para novos lugares, não deixando ela fazer tal coisa.
Por isso, a busca pelo autoconhecimento é a chave. E é onde tudo começa.